Muito boa tarde. Está no ar o programa Praça do Município, programa de 6 de maio de 2021. Praça do Município é um programa semanal com deputados municipais em Évora. O painel é constituído por Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, João Simas, da CDU, Ananias Quintano, do PS e Nuno Alas, do PSD. Contamos com a presença virtual de todos. Mais uma vez estamos a gravar o programa à distância, também para evitar os riscos associados à Covid-19. Dou as boas-vindas a todos, boa tarde, obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade. Vamos já avançar para as notas de abertura, como habitualmente fazemos, e é o Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, a começar. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos os ouvintes da GNFM, boa tarde aos meus companheiros de painel. Apenas 3 notas de abertura. A primeira para dar conta e felicitar o PP espanhol pela retumbante vitória que tiveram ontem em Madrid, que enterraram a direita, enterraram a esquerda, enterraram a esquerda em Madrid e tiveram uma espetacular vitória do PP, e de felicitar o PP por isso e dar a minha satisfação com esse facto. Dar os parabéns ao Ananias pela sua candidatura à Malagueira. Não lhe desejo as felicidades porque não quero que ele ganhe, mas pelo menos dar-lhe os parabéns pela coragem e pela disponibilidade de se pôr ao serviço da população de Évora. Dar também aqui conta da estupefacção com que todos nós estamos a assistir aos relatórios secretos que o governo tem desvendado nos últimos tempos, os relatórios secretos para Bruxelas sobre o plano de recuperação, de reformas que têm que ser feitas e que ninguém sabia. Há relatórios secretos sobre o novo banco que podem levar à injeção de mais não sei quantos milhares de milhões, e assistimos hoje também, ou ontem, com surpresa, à constatação que os administradores do novo banco receberam quase 2 milhões de euros de bónus, enquanto o Estado teve que meter mais 600 milhões, ou que foi que nós tivemos que lá meter. Portanto, isto é um caso que já cheira mal, obviamente, que os portugueses estão fartos de lá meter dinheiro, mas o que eu acho fantástico é os administradores receberem prémios de gestão. Não digo que sejam maus gestores, nem sei, não podem ser muito bons, mas a questão não é essa. A questão é para as pessoas que pagam impostos e que trabalham sol a sol e que lhes custa o dinheiro a ganhar. Isto são situações completamente incompreensíveis e que não ficam bem a ninguém, nem ao novo banco, nem ao governo, nem à tutela, nem a ninguém. Portanto, é um caso que é importante serem esclarecidos para a bem da transparência do governo. E é só. Muito bem, agora a nota de abertura do Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde a quem nos ouve através da DNFM. Eu tenho 4 notas de abertura. A primeira para saudar a CGTP por ter convocado e a nível nacional várias manifestações em torno do 1º de maio, que aconteceu mais uma vez em Évora. Já tínhamos saudades e foi uma bonita manifestação de ponto de encontro de várias estruturas que apoiam os trabalhadores, vários trabalhadores e trabalhadoras, com bastante gente, e portanto é bom assinalarmos este 1º de maio, especialmente quando estamos a atravessar uma grave crise social e económica e que vai se agravar, tudo indica que se vai agravar nos próximos tempos, e é de facto o emprego com direitos que permitirá respondermos à crise, e espero que nunca nos esqueçamos disso, que é a existência de emprego, a existência de emprego com direitos que permite uma resposta à crise e à recuperação económica. O passado recente já nos mostrou isso de forma muito clara. Uma segunda nota para saudar a reabertura ontem do Parque Infantil de Évora, após largos meses encerrado. Era uma expectativa grande de várias famílias, como se sabe, desde o decreto de 13 de março, que foi aberta a possibilidade de reabrir parques e de levantar as restrições a bancos de jardins, etc.
e, portanto, saudar esta reabertura do Parque Infantil. Acho que as nossas crianças já mereciam este espaço, elas tanto têm sofrido ao longo dos últimos meses com tantas restrições na escola, na sua vida social e, portanto, tudo aquilo que lhes pudermos oferecer agora será fundamental para o seu desenvolvimento. Uma terceira nota, ainda para a nível local, para sublinhar, quase que parece uma contra-resposta da Câmara e do Executivo Municipal de Évora. O Bloco de Esquerda iniciou uma ronda de reuniões com agentes desportivos municipais, com clubes e associações desportivas de Évora, e lançou uma ideia forte do seu programa. Não iremos ter ideias megalómanas, não iremos ter ideias, grandes projetos para o Rossio, grandes projetos para um parque da cidade, grandes projetos para não sei o que é mais. Não nos parece que seja sério fazer grandes projetos, mas parece-nos que há um investimento que é prioritário, que é o pavilhão municipal desportivo, e julgo que nos próximos anos todos os esforços devem ser feitos a nível orçamental para poder encetar esta importante obra. Curioso ver, quando começamos a fazer isto, ver fotografias de vereadores a inaugurar um marcador eletrónico na Escola Gabriel Pereira, que revela muito, um pouco a fraqueza da política desportiva aqui no concelho. Última nota para a auditoria ao novo banco, que veio provar que o Bloco de Esquerda tinha razão. De facto é dinheiro dos contribuintes, e o relatório é claro, é dinheiro dos contribuintes que está a ser injetado no fundo de resolução e que por essa via está a financiar o novo banco. O governo sempre rejeitou esta questão, sempre disse que não havia um cêntimo de dinheiro dos contribuintes no novo banco, mas a verdade é que o Banco de Portugal é claro sobre este aspecto, ou seja, bancos que injetam dinheiro no fundo de resolução e que ficam por isso isentos de impostos, estão a retirar capacidade ao Estado e, portanto, por de via indireta, obviamente, serão sempre os contribuintes que estão a colocar dinheiro no fundo de resolução, porque este dinheiro de impostos que era devido pelos bancos, mas que não o fazem em contrapartida de injetar dinheiro no fundo de resolução, podia ser dinheiro que podia ser investido na saúde, na educação, em tantos serviços essenciais, e portanto o relatório vem ser claro, e julgo que o Governo não tem margem de manobra para continuar a dizer ao país que não há dinheiro dos contribuintes, que não há dinheiro público no fundo de resolução, que depois injeta milhões e milhões no novo banco, e portanto estou curioso para ver as reações do Governo e do Partido Socialista. Segue-se a nota do João Simas, da CDU. Boa tarde, João. Não estamos a ouvir, João, não estamos a ouvir. Ora, boa tarde a todos os que estamos aqui neste programa, a todos os que nos ouvem. Tenho aqui umas 4 notas rápidas. Uma, em relação ao 1º de maio, a recordar a data importantíssima que tem sido ao longo da história o 1º de maio. O ano passado foi alvo de críticas um pouco provincianas da parte de alguns, mas nem sequer o estado de emergência ia contra os festejos do 1º de maio, mas houve algumas críticas nesse sentido. Já passou, vamos para a frente. É preciso recordar que os direitos dos trabalhadores também. Queria, nesse aspecto, referir a questão do teletrabalho, que nesta quarta-feira está a ser discutido na Assembleia da República, e nomeadamente o direito de desligar, porque os trabalhadores não podem estar, os trabalhadores em geral, não podem estar sempre ligados às empresas que muitas vezes abusam dos contactos, isso. E, nomeadamente, além do direito de desligar, uma compensação também em concreto. Há propostas nesse sentido por cada dia de trabalho, porque os trabalhadores, quando estão em teletrabalho, estão a gastar energia, estão a gastar o seu espaço, estão a gastar internet, etc., e portanto têm direito a uma compensação. Queria referir também a questão da administração do novo banco, que apesar dos prejuízos e da enorme injeção do dinheiro do Estado e de todos os contribuintes, a administração vai ser premiada com 1,86 milhões de euros. Está um pouco congelada, mas de qualquer maneira está
está referido como que irão receber esse prémio. Queria também referir a questão que agora está em discussão no Brasil, o ex-ministro da Saúde que acusa gravemente Bolsonaro de ser contra a ciência, de ser um impedimento, de ter contribuído para a expansão do Covid no Brasil. Mais uma, a questão da memória e da história relacionada com uma proposta que houve na Assembleia Municipal sobre o nome a atribuir a uma praça, uma rotunda de José Cotileiro. Eu acho que nós devemos ter muito cuidado com estas coisas, porque eu penso que no centro histórico não se deve mexer muito na toponímia. E repare-se, há nomes que foram mudados há mais de 100 anos, como aquela que é conhecida como Rua da Lagoa, que ninguém conhece pelo nome oficial, sei lá, por exemplo, o chamado Jardim das Canas, que tem o nome de José António de Aguiar, mas também ninguém conhece. E eu acho que não seria muito bom mudar o nome do Jardim Diana para a Praça José Cotileiro. Acho que a rotunda onde está aquele monumento que ele fez, infelizmente não foi no local exato que estava previsto, seria melhor, porque é assim, eu não queria dar o nome de José Cotileiro a um jardim e que ninguém o conhecesse pelo seu nome, não é? Nós sabemos que o templo romano não é de Diana, mas aquilo é conhecido pelo Jardim Diana e, portanto, as pessoas irão continuar a chamar-lhe Jardim Diana e, portanto, não seria muito bom meter o nome de José Cotileiro num sítio em que ele não seria conhecido pelo seu nome e pela sua obra. Tenho dito. Boa tarde a todos, boa tarde ao auditório da Diana FM. Eu tenho apenas umas 3 notas para vos dar, para dar. A primeira é dizer que concordo com aquilo que o João Simas acabou de dizer. O Jardim de Diana há de ser sempre o Jardim de Diana, não será outra coisa, como outras ruas que nós conhecemos por nomes bem antigos e por mais que as mudem serão sempre aqueles nomes. Portanto, penso é que na verdade aquela praça nas portas do Raimundo poderia estar mais bem arranjada. Acho de facto que está um bocado ao abandono, não tem água, a luz pouca, portanto acho que não só aquela, mas agora falamos daquela. Portanto, estou de acordo em que não deverá ser o Jardim Diana. Outra questão que eu acho que queria tocar é de facto do novo banco. Acho que é vergonhoso, também concordo perfeitamente que é vergonhoso o que se passa com o novo banco. Tanto dinheiro injetado, quem gera um novo banco, ter prémios quando o banco está naquele estado, e por mais que se diga que o dinheiro do Fundo de Resolução é um empréstimo, o que é facto é que esse empréstimo é pago por portugueses, isto quer a gente queira, quer não, e enfim, fico por aqui nesta do novo banco. Outra questão que eu ouvi há pouco e que me deixou indignado, e tem a ver com futebol, eu reconheço, sou do Benfica, está em causa agora aqui, o que vou dizer é do Sporting e do Porto. Eu acho vergonhoso, na verdade, que o que se passou no último jogo do Porto, hoje Sérgio Conceição possa vir amanhã ficar no banco no Estádio da Luz, quer dizer, não ser penalizado porque foi interposto um recurso e esse recurso retira a penalização. Toda a gente viu aquela vergonha. É do Porto, como poderia ser do Sporting, como poderia ser do Benfica. Eu acho que, na verdade, nada disto dá credibilidade ao futebol português. Acho que isto bateu no fundo, quando a gente vê coisas deste tipo, quando vê bancos inteiros a saltarem e quase a quererem bater em árbitros, isto só o tenho visto em Portugal. Vejo jogos na Espanha, vejo na Inglaterra, e por mais erros que os árbitros cometem, o que é facto é que nada disso se passa. Enfim, se calhar a cultura é outra. Finalmente, não podia deixar de dar os parabéns aos meus amigos sportinguistas pela vitória do Sporting na Liga dos Campeões Europeus de futsal, que foi belíssimo.
E vamos para a última nota, já vamos adiantados no programa, vamos para a última nota, que é do Nuno Alas, do PSD. Olá, boa tarde às pessoas que nos ouvem através da Diana FM, aos colegas de painel, ao Sérgio. Começar por onde o Ananias terminou, na primeira nota, e também, não só porque é um clube português, mas é um clube do meu coração, felicitar o Sporting pela vitória alcançada como campeão europeu de futsal. É a segunda vez que o Sporting Clube Portugal alcança este título. É de toda a importância manifestar o reconhecimento pelo trabalho que foi feito por esta equipa. A segunda, que tem a ver com uma vitória também, que o Diogo referiu logo no início, a vitória do PP, com uma vitória expressiva nas eleições em Madrid, de Isabel Ayuso, simultaneamente uma derrota pesada aos partidos de esquerda e que também ditou, por exemplo, o fim da vida política, ao que ele terá dito, de Pablo Iglesias, o líder do Podemos, um partido que há cerca de 8 anos, esta parte vinha a marcar uma agenda e a participar nas soluções de governo, nos últimos anos, nas soluções de governo de Espanha. Portanto, dar nota destas alterações, a democracia é mesmo isto, é um alterar, é um virar, e de repente vimos uma vitória do PP que permitiu duas coisas. Não só, portanto, partidos como o Podemos sair daqui fragilizado esta eleição, do PSOE, mas simultaneamente não deixar progredir a extrema-direita espanhola, o Vox, e o PP aqui tem um papel muito importante em Espanha a desempenhar para não permitir que soluções extremas de direita possam ganhar ainda mais pressão. A terceira nota, para a discussão que começou ontem na Assembleia da República, e é de toda a importância, porque ela foi agendada pelo Bloco de Esquerda, embora hajam propostas também de outros partidos, em torno da questão do teletrabalho, é uma realidade que veio para ficar. Sabemos que há propostas divergentes entre aquilo que são as propostas do Bloco de Esquerda, do PCP, do PSD, do PS, do CDS, mas esta tem que ser uma discussão que tem que ser levada pelos partidos, porque é uma realidade que eu acredito que para muitas pessoas vai ficar e vai trazer uma alteração de paradigma, inclusive nas relações de trabalho. Portanto, embora que seja feita esta discussão, que seja feita de forma profícua, não querendo decidir tudo na Assembleia da República, porque as relações do trabalho, e falaram aqui já várias pessoas sobre o 1º de maio, as relações de trabalho decorrem em concertação social, levar também para os sindicatos, quer da CGTP, quer da UGT, esta discussão, porque é em concertação social que devem ser encontradas as principais leis laborais. A última nota, porque está aqui também, porque soube hoje, aliás ontem, da candidatura do Ananias Quintana à Junta de Freguesia de Malagueira e da Horta das Figueiras, a maior freguesia do Concelho de Évora, desejar-lhe a maior sorte pessoal, politicamente não deseja a melhor sorte, mas tenho a certeza que estamos perante um homem que para além da abnegado, é bem intencionado, com um conjunto de qualidades que eu não tenho dúvida que será um caso sério de candidato. Ananias, se não fosses do PS, se fosses do PSD, tinha a certeza absoluta que era para ganhar, assim desejo-te o melhor possível dentro daquilo que são as relações partidárias, mas reconhecendo também aqui uma coisa, que poucas são as pessoas, porque isto na política às vezes pensamos demasiado com o umbigo, gostamos muito dos posicionamentos, eu vou em primeiro lugar, eu vou aqui. E encontrar alguém que vem da Assembleia Municipal e que se prontifica para ser candidato a uma Assembleia de Freguesia não é para todos, é para pessoas com o coração largo e com vontade de ajudar e disponíveis para trabalhar, e isso merece, embora as nossas diferenças partidárias e clubísticas também, no Sporting, no Benfica, no Juventude e no Lusitano, mas deixar aqui este apreço pela tua pessoa. Obrigado. E vou-te felicitar pela tua decisão. Muito bem, vamos avançar no programa, vamos olhar para o caso de Odmira. O país está com os olhos postos na última semana neste Conselho do Litoral Alentejano, porque o Governo decidiu decretar uma cerca sanitária em 2 freguesias, em 2 das 13 freguesias deste Conselho, devido à incidência de Covid-19, sobretudo os casos relacionados com trabalhadores agrícolas, na sua maioria migrantes. Ora, falou-se, era um problema que já existia há muito tempo, mas agora a ser muito falado, que é a situação em que vivem estas pessoas que trabalham na agricultura, mas gostava de vos ouvir também sobre outra polémica em relação a este caso em que está relacionada também com este caso, a requisição do empreendimento turístico Zemar, em Odmira, para instalar estas pessoas que não têm condições para cumprir isolamento profilático ou que estão infectadas com Covid-19. Ora, a ordem de intervenções é a mesma. Diogo Vasconcelos.
Diogo, não estamos a ouvir. Desculpem. Ora bem, portanto, relativamente à decisão do governo de decretar a cerca sanitária, eu não sou técnico, não sou especialista em saúde pública e, portanto, acho que temos que seguir as normas das autoridades. Portanto, se o nível de incidência da doença decretou, na realidade, que devia ser levantada uma cerca sanitária, espera-se que seja o mais breve possível e que não, é uma situação altamente indesejável para as populações, mas se calhar em termos de contenção da pandemia, suponho que se justificará. Não acredito que ninguém levante uma cerca sanitária por dar cá aquela palha, nem dando leve. Portanto, nesse assunto não sei, não posso emitir muitas opiniões, porque depreendo que seja decorrente da situação pandémica. Relativamente à questão dos trabalhadores, eu só posso definir aquilo a que assisti esta semana por parte do governo como uma enorme hipocrisia da parte do governo do PS. Porque toda a gente neste país, e particularmente no governo, sabe do que se passa em Odmira e no litoral alentejano há muitos anos. Não é de agora, isto não é de agora, isto tem muitos anos, vai piorando todos os anos vão chegando mais pessoas, todos os anos vai havendo mais situações destas. Não é só em Odmira, é pelo Alentejo inteiro, é muitas zonas deste país onde tivemos, aliás, no princípio da pandemia, uns casos no Algarve, dos trabalhadores, de algarvios. Tudo o que é preciso mão de obra na agricultura intensiva e não intensiva, mas nomeadamente na intensiva, neste momento é feito por estrangeiros. Não há em Portugal mão de obra disponível para fazer este tipo de trabalhos. Quer dizer, não temos. Os portugueses são poucos e os que não têm trabalho não estão dispostos, na maior parte dos casos, a fazer este tipo de serviços. E não me venham dizer que é por falta de pagamento ou porque pagam pouco, porque não é por causa disso. Eu sou agricultor, tenho essa experiência, há trabalhos que pura e simplesmente não se consegue arranjar pessoas que nos façam a preços competitivos, e não estou a falar de ordenados mínimos, estou a falar até às vezes do dobro do ordenado mínimo que se paga em certas situações ou mais, e não se consegue arranjar pessoal. É um problema grave da nossa economia, é um problema grave da nossa agricultura, e gostava de saber também esses partidos que aí andam a berrar contra a imigração, como é que eles pretendiam resolver o problema de todas estas empresas que dependem da mão de obra estrangeira para laborar. Posto isto, é óbvio que há redes criminosas, é óbvio que há situações perfeitamente inconcebíveis e inaceitáveis, mas relembro que isto não são todas as empresas que trabalham em Odmira. Eu conheço várias empresas que trabalham naquela zona. Temos a Vitacres, por exemplo, que é uma empresa das melhores empresas da Europa de produção de saladas embaladas, que tem uma política laboral perfeitamente adequada e correta com os imigrantes. Há muitas mais, há empresas estrangeiras, há muitas empresas ali em Odmira que têm uma modo de atuar e um tratamento à mão de obra estrangeira perfeitamente adequado, dentro das leis, e que são bem tratados e que não há problemas nenhum. Claro que, obviamente, como em tudo, há abusos e há irregularidades, e nesse caso a Polícia Judiciária tem que atuar e punir exemplarmente todas as pessoas que fazem tráfico de mão de obra e que fazem tráfico de pessoas, e isto é totalmente inaceitável numa sociedade moderna como é a portuguesa do século XXI. Portanto, eu acho que é distinguir aqui as duas situações e dizer ao governo que não pode agora dizer que não sabia, porque o governo aprovou a instalação em contentores dessas pessoas, o governo aprovou o aumento da área de estufas, pois há ali uma gigajoga interessante entre o que é a área, eles não deixam aumentar, mas como é áreas amovíveis,
pode pôr mais porque não é instalação definitiva, há ali uma certa giga-joga a nível de lei que acaba com que se consiga fazer mais estufas e aumentar a área de cultivo destas plantas. E pronto, e faz com que seja necessário o aumento da mão de obra. E dizer também, para fechar esta parte, que não é, no problema não é, nós temos naquela zona, a melhor zona da Europa para a produção de frutos vermelhos. É a melhor zona da Europa, porque tem a ver com a exposição com as horas de sol, tem a ver com a temperatura, e porque produz muito barato, porque não é preciso forçar as culturas. Quando digo forçar é em termos de temperatura, portanto no resto da Europa tem que se aumentar a temperatura das estufas artificialmente, que leva a custos muito grandes de eletricidade. Ali não há essa necessidade. Tem a ver com o ar marítimo, tem a ver com uma conjugação de fatores que faz com que aquela zona seja, na realidade, a melhor de todas, e daí vir empresas de todo o mundo a instalarem-se ali. E tem que se legislar e tem que se controlar estas situações, porque aquilo não é aceitável. Como também não é aceitável, na minminha opinião, a requisição do alojamento turístico de Mar para a instalação destas pessoas. Isto já se sabia há um ano, que este problema dos migrantes se tem verificado. Portanto, o governo já devia ter resolvido isto há que tempos, não é? Em cima do joelho e com uma arrogância que não vem nos livros, da parte do seu ministro da Administração Interna, que não se percebe o que é que ele está a fazer. Continua com uma atitude e com uma arrogância e todo este processo foi para mim um bocado chocante. Há pessoas que vivem lá, há pessoas que têm lá as suas casas de férias, compraram-nas, deram dinheiro por elas, e o governo, quando já devia ter resolvido isto, há que tempos que isto devia estar resolvido, este problema, devia ter começado a atuar isto no princípio da pandemia, agora a correr em cima do joelho, porque na realidade a pandemia acalmou no resto do país e ali continua, porque aquelas pessoas vivem como nós todos sabemos, não são todas, mas muitas vivem como nós sabemos, vai fazer esta requisição de um alojamento onde vivem pessoas e privado para resolver um problema que o governo devia ter resolvido há que tempos que isto devia estar resolvido, para disfarçar a falta de inação que caracteriza este governo durante toda esta gestão da pandemia. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Quem dera que tivesse sido só este governo. Eu sinceramente quase que não me apetece falar deste tema, porque é tão triste tanta gente já ter alertado para esta questão há anos, que alguns partidos de esquerda, que várias associações, não só ambientalistas como a Solidariedade Imigrante, têm vindo a alertar para aquilo que se está a passar no Alentejo e em particular no litoral alentejano. Nunca ninguém ligou a nada. Em 2019 houve uma discussão no Parlamento suscitada pelo Bloco de Esquerda relativa à expansão das áreas para estufas e relativa exatamente ao alojamento de trabalhadores em contentores e a essa permissão que existiu por parte do governo. Essa discussão passou ao lado da opinião pública e agora a única coisa que resta é agradecer à Covid. Acho que pela primeira vez desde que estamos nesta pandemia que eu estou grato pela Covid, o que é ridículo. É preciso haver um monte de trabalhadores infectados e ter sido necessário fazer uma cerca sanitária, dado o número de testes positivos, que o governo não podia esconder, não é? E as pessoas, mas porquê é que há uma cerca sanitária? Porque há aqui estes imigrantes. Mas porquê é que há tantos imigrantes infectados? Porque eles estão a viver em condições deploráveis. Mas estão a viver em condições deploráveis porquê? Porque são escravos do século XXI. E portanto esta questão, isto é só triste estarmos a falar disto agora, quando isto acontece há anos. Acho que há responsabilidades para serem apuradas a nível judicial sobre algumas empresas, mas há responsabilidades políticas também para serem apuradas.
E ninguém pode agora alegar que não sabia o que é que se passava, porque era do conhecimento de toda a gente o que se passa, é do conhecimento de toda a gente o que se passa, é do conhecimento como está a ficar o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, coberto de plástico. Tem havido uma cobertura mediática ainda assim maior em torno das questões ambientais, que são sérias, mas muito pouco em torno dos direitos das pessoas, direitos humanos. Já nem falo de direitos dos trabalhadores, porque é mais do que direitos dos trabalhadores, estamos a falar no campo dos direitos humanos. Portanto, estamos a falar de redes, obviamente não serão todos os empresários agrícolas, não pretendo fazer a generalização quando se fala destas coisas, mas estamos a falar de redes de máfia que existem no nosso país. Atenção que estes trabalhadores, muitos deles, não estão só naquela zona, não é? Eles vão saltando de concelho em concelho em busca das colheitas, das várias colheitas ao longo do ano, portanto, até ali, pelo menos até ao distrito de Santarém e ali no oeste, nas questões da Pera Rocha, também os encontramos ali, portanto, eles andam a viajar dentro do país. Com o confinamento e com as questões da pandemia ficou mais expresso essa mobilidade, ou seja, não vieram novos trabalhadores, portanto os trabalhadores imigrantes que estão cá passaram a circular dentro de Portugal e a acudir a estas grandes culturas, estas culturas intensivas, que são, nem vou falar do desastre ambiental que elas representam, mas estamos no século XXI, em Portugal, um país supostamente civilizado, quer dizer, ver isto parte-se ao coração, ver as condições daquelas pessoas e ver como aquela zona do país não estava preparada para este boom populacional, não tem serviços públicos preparados para este boom populacional, e temos ali, parece que é um microclima do século XVIII, às vezes. Eu espero que, à custa e à boleia da Covid-19, isto se resolva de vez, resolva-se com dignidade, resolva-se com habitação digna, resolva-se com oferta de serviços públicos para estas pessoas, com acolhimento para estas famílias, porque isto tem anos, vários migrantes, felizmente, conseguiram sair do circuito destas máfias e estão agora já integrados no concelho. Aliás, é comum irmos a algumas mercearias da zona, alguns cafés da zona e termos, muitos deles até abriram os seus próprios pequenos negócios, portanto já se conseguiram integrar de uma forma mais saudável e com outra qualidade de vida, mas temos um conjunto de outras pessoas que estão à mercê de máfias, que pagam milhares de euros para poder vir para Portugal e para o sul de Espanha, que depois são exploradas até ao tutano, e pronto, eu espero que haja decência de uma vez por todas. E sobre a requisição do Zemar? Sobre a requisição do Zemar, não tenho nada a dizer, não tenho grande coisa a dizer. É um parque de campismo da zona que tem oferta habitacional, que está em processo de insolvência. As pessoas não compraram casa, que eu saiba, as pessoas que têm ali, aquilo não são casas, porque não podem ser casas, como se sabe, eles não têm licença para construção, portanto a licença que aquele espaço tem é para campismo e caravanismo, e portanto não são casas compradas, não é habitação. É uma oferta da zona. Eu não conheço que ofertas é que existem na zona suficientes em termos de habitação. Agora, o mecanismo de requisição civil está previsto, é uma situação humanitária e julgo que não é inteligente qualquer empresário ou quem quer que seja do Zemar estar a fazer este fim-capé por causa de um mês ou um mês e meio para dar dignidade a algumas pessoas nesta fase e para poderem fazer a sua quarentena em paz. Não me parece que seja muito inteligente, especialmente sabendo como é que está todo aquele empreendimento em termos de dívidas ao Estado, etc, etc. Acho que é um fim-capé desnecessário. E, portanto, se o Governo optou por essa, eu confio, quer ser a opção mais válida para fazer a requisição civil e dar alguma dignidade nesta fase a estas pessoas. João Simões, da CDU. Continuando, isto já são problemas conhecidos há muito tempo, problemas conhecidos e escondidos,
e já antes denunciados. Não vou dizer quem é que denunciou, mas já são conhecidos há muito tempo esses problemas. Não é só cá em Portugal, por exemplo, no sul de Espanha, nomeadamente na zona do Elva e sobretudo em Almeria, há problemas destes da escravatura até, portanto, que têm sido denunciados. Eu acho que se devia também discutir um pouco esta questão da agricultura intensiva, antes de falar do problema social, porque a agricultura biológica é importante, mas se calhar não chega para alimentar a população mundial. Mas isso é outra questão. A outra questão é a mão de obra. A mão de obra, como se recruta, de onde vem e em condições é que vem. Há um claro problema de direitos humanos. Muitas dessas pessoas vêm, por exemplo, da Índia, do Nepal, de outros lados, sem saber para que país vão, quase, sem saber a língua. Às vezes trazem crianças, raramente, trazem crianças que não vão à escola e ficam em condições péssimas, sobrelotação, sem higiene, sem condições mínimas. Há um problema, claro, de direitos humanos. E algumas dessas pessoas que vêm trabalhar, além de pagarem a empresas, que em alguns casos são máfias, ainda têm com o resto, com aquilo que lhes sobra, de alimentar uma família inteira, uma família alargada de 2, 3, 4, 5, 10 pessoas na Índia, no Nepal, nas Filipinas, etc. Não é? E isto leva à questão dos negócios com os imigrantes. Há organizações que levam percentagens, algumas são verdadeiras máfias, que recebem não apenas uma boa percentagem disso, como ficam com os passaportes e suspendem os direitos dessas pessoas. E depois, isto leva até a que algumas empresas locais recebam uns trocos. Mini mercados que, em vez de terem 2 pessoas, às tantas têm 20, 30 empregados oficialmente. Porquê? Porque as máfias querem legalizar pessoas que vêm de fora para depois não trabalharem apenas aqui, mas irem para outros lados, porque nós estamos na União Europeia e muitos desses imigrantes não querem ficar por cá, querem ir para o outro lado e pagam e bem para serem legalizados e irem para fora. Quanto à questão do Zemar, já foram ditas aqui algumas coisas. O Zemar era apenas um parque de campismo, mais nada, numa zona de reserva agrícola e numa zona que é protegida ambientalmente. Não há proprietários de residências no Zemar. Aquilo era um parque de campismo e ainda por cima está em insolvência com dívidas a todo lado. Isto leva-nos também a outra questão. O Zemar foi requisitado. Aquela zona está em cerca sanitária. Nós já não estamos em estado de emergência. E, portanto, foram tomadas medidas drásticas. Será que valia a pena ter havido tanto estado de emergência quando podiam ser tomadas medidas como esta ao longo destes tempos? Era uma questão para refletir. Claro que o estado de emergência já passou, mas neste momento, em Odmira, são tomadas medidas mais gravosas do que no estado de emergência como tem acontecido até agora. Ora, segue-se o Ananias Quintano, do PS. A sua opinião, Ananias? Já só para dizer que estou em completo desacordo com o João, nesta questão do estado de emergência. Se calhar, se não houvesse estado de emergência, nós estaríamos hoje tão bem, ou pelo menos muito mas podem-se tomar medidas à mesma. Não podem. Há medidas que nenhum governo pode tomar sem cerca sanitária. Tem que ser do melhor que há. Bom, agora, deixa-me só dizer uma coisa, que isto é em relação a esta questão da imigração. Nós já aqui falámos disso há algum tempo, se lembram, por causa das condições que havia naquela zona. E quanto à exploração, nós também lembram-se certamente de portugueses que pagaram para ir trabalhar para os Estados Unidos e chegaram lá, não tinham emprego, não tinham coisa nenhuma e ficaram a abanar. Portanto, isto de facto não é só com este. E já não falamos dos anos 60 e 70. Que é necessário mão de obra, todos sabemos que sim, sabemos que as pessoas fazem cá falta.
é necessário tratar disto legalmente e deixar as pessoas estarem cá legalmente. Agora, também é verdade que nós precisamos tanto mais disto porque o português, o que é normal, aquilo que não quer fazer na sua terra vai fazer lá fora, portanto, e todos sabemos desde os anos 60 que é assim. Provavelmente cá poderiam ir para trabalhos que outros fazem e se calhar pagos e com outras condições, mas não fazem. Seja como for, o problema é velho, não é de agora. Em 2018, lembra-se que havia cerca de 8 mil migrantes aqui nesta zona legalizados com esquemas anormais, e em 2020 há cerca de 10 mil. Portanto, agora, que de facto há aqui uma rede por trás. Lembrem-se, e certamente já ouviram, como eu ouvi, que há quem pague 10 mil euros para vir para cá, pagam 10 mil euros, e depois cá são explorados e chegam cá o que encontram é isto. Na verdade, o Covid-19 veio disputar isto tudo e também acho que ainda bem, se calhar, isto é falar há tantos anos, foi necessário uma situação deste tipo para pôr a nu, de facto, o que aquilo é, que é uma vergonha, e estamos em pleno século XXI, e seja em que país for, isto é uma vergonha. Todos sabiam, se calhar este governo já devia ter atuado, se calhar outros já deviam ter atuado, não é de agora. Portanto, eu não ponho o ónus em cima deste governo só, ponho o ónus em governos de há 10 anos, se calhar 15 anos. A pandemia, como o Bruno disse há pouco, veio ainda a agravar a questão porque fecharam-se as fronteiras, não houve entrada de novos imigrantes e mais movimento houve de imigrantes pelo país, desde Beira Baixa e lá para o oeste, e isto agravou as coisas. Em relação à requisição civil, à requisição do empreendimento, eu acho que se calhar o governo poderia ter feito, antes da requisição civil, falar com o proprietário. De qualquer maneira, se havia necessidade do espaço e se é uma situação de emergência, eu acho que não fez mal nenhum o governo fazer a requisição civil daquilo. Só dizer uma coisa que o Diogo disse que eu estou em completo desacordo. Falar na inação deste governo durante a pandemia, acho que é de facto demagógico. Quer dizer, poderemos falar de erros deste governo durante a pandemia. Agora, falar de inação, eu acho que não. Em relação ao Ministro da Administração Interna, já disse a minha opinião aqui várias vezes, se calhar tem tido alguns erros que não têm sido muito bons, nem bons, nem têm ajudado sequer nem o Governo, nem o Primeiro-Ministro. E concluímos com o Nuno Alas do PSD. Eu para além daquilo que os meus colegas já todos disseram, uma das coisas que eu mais me chateia em ser português é que este é um país cujos governos ou as decisões andam sempre a reboque daquilo que sai nas notícias. Portanto, em vez de termos algum espírito planeador e de resolvermos antes os assuntos, nos planearmos, nos definirmos, depois quando aparece nas notícias é que daí, Jesus, que eu agora tenho que resolver isto. Bem, isto é muito mau, porque realmente isto é mesmo é um bocado o espírito dos países do terceiro mundo, que vão gerindo à navegação à vista, vou tapando aqui, vou fazendo ali. Eu não estou a falar deste governo em particular, nem de outro governo em particular, estou a falar em concreto de uma característica dos portugueses que às vezes deviam aprender um bocadinho mais com aquilo dos países do centro da Europa, do norte da Europa, que embora não sejam países perfeitos, mas conseguem planear para que certas coisas não aconteçam. Eu quero só recordar 2 ou 3 coisas que é assim. Nuno, há muitos problemas desses aí por toda a Europa. Mas há assim, nenhum daqueles, a não ser que haja um esquema de mafiosos profundos, eu estou a falar com uma propriedade de causa, aquelas pessoas vieram trabalhar para Portugal e só puderam vir trabalhar para Portugal porque foram registadas ofertas de emprego no Serviço Público de Emprego em Portugal que não foram satisfeitas por portugueses. Aqui há uns anos estas empresas tinham o truque, para vir trabalhar para a minha estruturação tem que saber falar nepalês. Isso, claro, era uma condição de partida para que qualquer português não se pudesse candidatar a um emprego naquela estufa, na X ou na Y. É claro que essas situações têm sido ultrapassadas. Aqui, bem mais perto de nós, em Ferreira do Alentejo, onde saem as uvas sem grainha, é conhecida a grande dificuldade em arranjar mão de obra. Portanto, e depois, nós na década de 60 mandámos imigrantes para a França, para o centro da Europa,
e agora aquilo que está a acontecer aqui em Portugal é aquilo que também já aconteceu há alguns anos com os portugueses a saírem do país e que também ainda acontece, mas por outros motivos. Portanto, não é nada de novo. Em 2019, este espanto do Ministro da Administração Interna, que agora isto é tudo muito grave, porque o Covid descobriu que há aqui pessoas que vivem em condições muito más, é de facto uma hipocrisia, como o Diogo dizia bem, porque em 2019 há uma resolução do Conselho de Ministros 179 de 2019, que é sobre o regime especial e transitório aplicável ao aproveitamento hidrográfico do Mira, que, entre outras coisas, cria um grupo de trabalho, que é o Grupo Projeto Mira, que tem, entre outras funções, definir o esquema de alojamentos aos trabalhadores agrícolas temporários. Este projeto de resolução, esta resolução do Conselho de Ministros, é de tal forma detalhada que até diz que os pátios exteriores destes alojamentos para estes imigrantes têm que ter 18,75 m². A sala, a cozinha tem que ter 28,5 m². Cada quarto ou dormitório deve ter 13,70 m². Deve haver instalações sanitárias por cada bloco de 2,65 m². Portanto, já há 2 anos, pelo menos, que há uma lei que define até as regras de tamanho é que deve ter a casa de banho daqueles trabalhadores migrantes. Mas é aquilo que eu digo, mais uma vez, este país é próspero a criar leis, quando há um problema, lembrar-se de criar uma lei e depois deixar passar o tempo e não se fazer rigorosamente nada. Temos, por exemplo, o caso foi preciso acontecer, o que aconteceu com aquele cidadão ucraniano, não sabemos como é que, não foram declarados, para já, o Tribunal de Instrução não determinou que os principais suspeitos fossem julgados por o crime de homicídio, para se decidir a remodelação do CEF. Estava para ser pensada há não sei quantos anos. E é isto que me chateia profundamente neste país, é que é preciso haver estas coisas para pensarmos que temos que mudar o modelo de alojamento, etc, etc. E é verdade, temos que o fazer. Não o temos que fazer é a reboque das notícias que aparecem. Porque senão, quem gera o país são os jornalistas e não são os políticos. O Sérgio está aqui com todo o agradecimento ao trabalho dos jornalistas por levantar estas questões. Mas quem tem que gerir o país não são os jornalistas, são os decisores políticos que são eleitos para tal. Há outra questão que eu, para mim, que era importante e que tem a ver com a questão da requisição civil. Eu também não sou jurista, não conheço bem. Uma coisa eu sei, aquelas pessoas pagaram direitos sobre aqueles bungalows ou o que é que seja no Parque Zemar. É certo também que aquela empresa está a passar pelo PER, pelo Plano Especial de Revitalização, e que está com dificuldades financeiras, etc. Não é por ter dificuldades uma empresa que dá direito ao Estado chegar lá e usar aquilo. Porque a Constituição prevê muitas coisas, mas também prevê o direito à propriedade privada. Uma coisa é o Estado, enquanto pessoa de bem, negociar a utilização de propriedade privada, tem todo o direito de o fazer e de aceitarem. Outra coisa é dizer, desvia de que isso agora é meu e, portanto, eu vou utilizar. Portanto, para emergências é preciso soluções de emergência, mas não temos de ter o ministro a fazer a requisição civil imediata das coisas. Tanto mais que a esmagadora maioria dos juristas, o bastonário da Ordem dos Advogados, e muitos juristas e muitos constitucionalistas desta praça, inclusive o Presidente da República, vêm dizer que este direito de toma lá, isto eu, não é bem assim que funciona. O Estado, quando precisar, deve precisar da solidariedade dos cidadãos e vice-versa, porque o Estado também é solidário com os cidadãos. Agora, fazer quase uso capião de uma coisa só porque é privada e porque está em dificuldades financeiras e deve às pessoas, vamos lá. Porque se fosse assim, porque se eu tivesse uma casa, tivesse dificuldade por estar desempregado, em pagá-la ao banco e tinha dívidas também ao Estado porque não pude pagar o IVA, isso não dava direito ao Estado de usufruir da minha habitação para outra pessoa. Aquilo é um parque de campismo. É um parque de campismo, não é propriedade privada de meia dúzia. Há pessoas que têm direitos, não sei se têm direitos. Isso é a vossa vontade de querer ver que é um parque de campismo, basta olhar para as imagens, não é? Também vamos lá aqui deixar de estar... Mas há uma questão, há ali pessoas é tapar o sol com a peneira. Então há pessoas com direitos de superfície adquiridos, ainda não pagam uma diária para usar a tenda. Não, aquilo é parque de campismo. Se fizeram habitações é clandestina. São clandestinas. Não é habitações, é usufruto de um espaço turístico que está licenciado. Bom, aquilo foi levado aí pela Europa fora como um caso de turismo ecológico, altamente sustentável, etc. Tudo agora bem, aquilo é ilegal. Não pode ser ilegal. Quero dizer isto, é assim, totalmente solidário. O país não consegue sobreviver sem estas pessoas que vêm de fora para trabalhar. Estas pessoas são importantíssimas para a economia nacional.
Esta comunidade de nepaleses, de indianos e paquistaneses são pessoas que, a maior parte das pessoas, eu acredito nas pessoas, a esmagadora das pessoas, independentemente Não, para terminar. por bem. Mas esta é uma comunidade que vem com vontade de trabalhar, de estar presente. É verdade que muitas vezes fogem de situações ainda piores nos seus países, mas isso não dá ao direito dos empregadores e as autoridades não zelarem pelas melhores condições para estas pessoas. Não vamos nem ilibar as empresas, nem vamos ilibar o Estado, vamos tratar bem essas pessoas, que essas pessoas fazem falta, até para combater os discursos de xenofobia que se começam a instalar à conta destas situações. É só isto que eu queria dizer. Muito bem, vamos avançar. Concordo com isso. Aí concordo. Muito bem, fica registado, João. Vamos avançar para o tema do Diogo Vasconcelos. Temos 15 minutinhos para falar deste tema. O Diogo quer falar sobre a perseguição, é o título do tema dele, a perseguição à tauromaquia e aos profissionais do setor. Diogo. Bom, eu trago este tema porque ontem viemos a saber que o Sr. Secretário de Estado como é que ele se chama? Que gera a RTP, está-me a falhar o nome do senhor. Já quando trabalhou na RTP tentou acabar com as corridas de touros na RTP, não conseguiu na altura, então agora resolveu por decreto que dentro da definição de serviço público que a RTP não ia transmitir touradas. A questão não é essa das touradas da transmissão ou não das touradas na RTP. O que eu acho é que todo um setor que é um setor cultural, que é a tauromaquia, está a ser, desde que começou esta pandemia, a ser pura e simplesmente desprezado e atacado pelo Ministro e principalmente pela Ministra da Cultura, do qual o setor tem o enorme azar de depender. É uma senhora que não gosta de touradas, claramente, está no seu direito, não estou sequer a achar que ela devia gostar, cada um gosta daquilo que quiser, não. Graças a Deus está um país livre, portanto podemos gostar de touradas ou não. Agora, o que se passa é que a tauromaquia é uma atividade legal em Portugal e há direitos constitucionais das pessoas. E a Ministra da Cultura está constantemente a atropelar os direitos dos artistas tauromáticos neste país. Se não vejamos, programa a apoiar para que fazia face às perdas das empresas culturais com o Covid, a tauromaquia foi excluída. Reabriram as atividades culturais há 15 dias, desculpem, dia 18, não interessa, a meio de abril, a tauromaquia, sem se perceber porquê, foi excluída. E muitas mais situações. E eu não vejo indignação neste país, porque parece que, como é a tauromaquia, como são pessoas que vivem da atividade tauromáquica, não têm os mesmos direitos dos outros trabalhadores todos deste país. São párias da sociedade, são qualquer coisa, não vejo ninguém indignado com as pessoas não terem direito a exercer a sua profissão, estão a ser bloqueadas pelo governo, diz que ser a sua profissão. Agora parece que já reabriu a partir de segunda-feira, graças a Deus, parece que vão poder começar a trabalhar como os outros todos, e não contentes com isso, o governo ainda acha que pode excluir. Aquilo é muito interessante, tu vês os cais que são admitidos para o programa e saltam os cais da tauromaquia e continua por aí abaixo. E eu pergunto se os empresários tauromáticos, os profissionais ligados à tauromaquia não tiveram perdas durante o confinamento, como todos os outros, aliás. Produtores, os criadores de gado bravo, que vendem os animais por 1/3 do preço, ou 1/4 ou 1/5 do preço, não têm perdas associadas à pandemia. E pergunto-me por que razão é que esta atividade tem que ser prejudicada e tem que ser posta de lado por uma questão de gosto pessoal de uma ministra, ou para fazer talvez o frete a partidos radicais que não representam a maioria do povo português, porque eu na realidade não consigo perceber o tratamento diferenciado e não consigo perceber porque é que estes profissionais não têm direito não só
a concorrer aos mesmos fundos que os outros e parece que não têm direito a trabalhar condignamente como o resto das pessoas. É só isto. Nem sequer eu não entro em discussões de se a tauromaquia deve ou não existir, porque isso é uma discussão que não é para aqui chamada neste momento. O que é chamado neste momento é, na realidade, a igualdade de direitos e a igualdade de tratamento em relação às outras atividades culturais que a tauromaquia não está claramente a ser alvo. Era só isto o meu problema com esta situação. Muito bem. Diogo, Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Suponho que o Bruno não concorda. Por acaso até concordo. Diogo, até concordo, porque isto é o chamado. O Bruno anda mais simpático. Não, é fazer peito, mas tentar fazer peito, mas com a falta de coragem de base. O Diogo tem razão. Se eles estão inseridos no Ministério da Cultura e são considerados agentes culturais, devem ter acesso aos mesmos mecanismos que qualquer outro agente cultural. A questão é que não há, na minha opinião, e de acordo com aquilo que eu penso, não há a coragem de retirar o setor da tauromaquia do setor cultural, que é o que devia ser feito. Retiram-no pelo decreto dos apoios, mas não o retiram do Ministério da Cultura, do âmbito do Ministério da Cultura, que eu acho que devia ser retirado. Não sendo retirado, abre-se espaço a este tipo de críticas que têm um fundo de razão, não é? Quer dizer, então, mas são cultura porque são consagrados e ninguém tem coragem de os tirar de lá, mas depois não tem direito aos apoios. Portanto, eu percebo isto, eu percebo esta indignação, e de facto não faz sentido. Agora devia haver, de facto, era a coragem de retirar todo o setor da tauromaquia do âmbito do Ministério da Cultura, porque tauromaquia, eu não acho que tenha que ser proibida, obviamente, mas duas coisas essenciais em relação à tauromaquia, na minha opinião. Primeiro, para mim não é considerada cultura no sentido de... Pode ser considerada tradição, no sentido que é tradicional porque se vai perpetuando, mas não é cultura, na minha opinião. E em segundo lugar, que não devem haver apoios públicos à atividade tauromáquica, apoios públicos à sua existência, à sua manutenção, à sua realização. Agora, estamos a falar de empresários, de empresas, de pessoas que dependem deste setor, que tiveram uma quebra e que devem ter direito a apoios sociais, devem ter apoios no âmbito de qualquer outra empresa, na minha opinião. Não no âmbito das medidas de apoio à cultura, embora esteja no Ministério da Cultura e depois haja esta crítica que é natural, eu digo mais uma vez, acho que devia haver a coragem, se não consideram cultura, então que a retirem, mas devem ter acesso a qualquer, e têm acesso, ou seja, esse acesso não foi vedado a todos os apoios sociais que existem, layoffs, desempregos, todas as outras empresas, como qualquer outra empresa pode continuar a aceder, e pode aceder. Não teve o apoio na área dos apoios à cultura. Dito isto, acho que talvez estejamos a dar alguns passos. Acho que estas pessoas, o facto de eu não gostar de tauromaquia e achar que não é cultura, e o facto de achar que o sofrimento animal, que não se justifica termos divertimento humano à custa do sofrimento animal, não quer dizer que eu não empatize com as pessoas do setor, porque são seres humanos como qualquer outro, e portanto merecem dignidade na sua vida, merecem ter acesso ao emprego, merecem, na minha opinião, caminhamos a passos largos para o fim da tauromaquia no nosso país, dentro de alguns anos parece que vai ser uma atividade extinta, e portanto estas pessoas merecem a reconversão dos seus postos de trabalho. Ainda há bocado falámos das estufas que estão a precisar de trabalhadores. Se calhar era uma boa via para algumas destas pessoas. E, portanto, acho que sim, acho que tem esse Muito direito, bem, Bruno, mas, para concluir. essencialmente, acho, em relação à RTP, só mesmo para concluir, o meu aplauso, porque acho que de facto não é serviço público, acho que tem todo o direito de existir, mas não me parece que caibam na grelha da televisão pública nacional. João Simas, da CDU. Ora, eu vou dar a minha opinião pessoal, que não é quase nenhuma. Portanto, isto não tem a ver com partidos, não é nada disso. Eu não sei se o Diogo está a pensar na apresentação de um livro que vai ser feito em Alcochete dentro de dias. Se calhar foi por isso.
chama-se a Tauromaquia, Património Cultural de Portugal. Foi feito por uns professores do ISCTE, e creio que é um livro relacionado com a sociologia e com a antropologia. Dia 8 de maio de 2021, pelas 16 horas, em Alcochete. Ora, esta questão da tauromaquia é muito antiga, e se calhar devíamos pensar bem no que é que estamos a falar. Desde a pré-história, que nós temos símbolos ligados ao touro e ao cavalo, e temos isso presente nas grutas pré-históricas, sei lá, em Altamira, em Lascaux, já em França, mas no fundo é a mesma região, e até aqui perto no Escoral. Portanto, coisas do Paleolítico, Neolítico, etc. E temos que definir também o que é isto das touradas, da tauromaquia, porque há touradas à corda, como nos Açores, há garreadas, há aquela tourada na raia, na beira alta, que é com o forcão, e depois há também aquelas touradas à antiga portuguesa, mais ou menos, não é? Isso. Portanto, nós temos que definir também um pouco isso. E temos que pensar também que há terras em que, no fundo, quando há estas touradas, seja lá o que for, são um pouco o encontro da população. Eu lembro do caso Barrancos, que era uma terra que ninguém ligava àquilo, ficava lá nas pontas, mais relacionada com a Espanha, totalmente esquecida. E aquilo era um ponto de encontro, as festas, era um ponto de encontro. E faziam ali uma espécie de tourada à espanhola, não era bem com touros, eram mais uns bezerros assim crescidos, essas coisas assim. E até isso foi descoberto porque um dia a SIC resolveu mostrar o que é que lá se passava, porque antes disso havia um segredo contínuo. Até a própria GNR… João, temos de avançar, João, sim, porque não temos muito tempo. A própria GNR… Era o segredo mais mal guardado do Alentejo, toda a gente sabia, mas pronto. A própria GNR… Ninguém ligava. Não sabia mais perto na Amieira, em Portel. Até aqui mais perto na Amieira, em Portel. Pronto, eu para terminar, a minha preocupação fundamental nestas coisas de política é com os homens, com a sociedade, com aquelas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade. E, portanto, essas questões são mais particulares e são mais questões de opinião pessoal. Eu não sou adepto de touradas, mas tolero. E termino. Muito bem. Ananias Quintana, do PS, uma intervenção rápida. Muito rápido, aliás já foi tudo dito. O que está aqui em causa é a questão se isto é considerado cultural ou não, quer a gente queira, quer não, está de facto no Ministério da Cultura e como tal tem um tratamento igual como tem todas as outras atividades. Na verdade, não estar incluída em financiamentos que se possam ir buscar para as pessoas sobreviverem, que assim, como já foi dito aqui, não há coragem de retirar do Ministério da Cultura, mas estamos a pouco e pouco a matar as pessoas, a matar a atividade e a matar as pessoas. Para mim, eu também não sou um grande fã da tourada, nunca fui, no entanto, repito, está no Ministério da Cultura, tem que ter o tratamento igual a qualquer outra atividade. Nuno Alas, do PSD. Tentar ser sucinto, uma declaração de interesse que eu também não gosto de touradas, nem vou às touradas, mas não tenho nada contra quem gosta de touradas, ou de quem vai às touradas. E se está classificada como atividade cultural, como aqui estou a dizer, não faz sentido haver discriminações nem negativas nem positivas, já bem basta, por exemplo, a discriminação do IVA dos espetáculos culturais, são taxados a uma determinada taxa, e as touradas, embora sejam espetáculos culturais, são taxadas a outra taxa. Portanto, e é neste contexto que se deve fazer. Eu acho que há aqui uma questão que é importante, que é assim, e embora eu não goste de touradas, eu não gosto de espetáculo em si, há uma coisa que é importante. Uma coisa são as decisões, e às vezes nas grandes cidades urbanas, uma visão, às vezes, do espetáculo, das touradas, etc., como o que consideram como bárbara, etc., pois a coisa é aquilo que é a vida rural e da experiência de vida das pessoas nos contextos mais rurais e nos contextos do interior, onde as questões da tourada e deste ambiente traumático ganham relevância e é cultural e vive com as pessoas desde que elas são pequeninas e crescem. Portanto, não vamos considerar as pessoas
e por isso têm que ser eliminados, e vamos perceber que há uma cultura enraizada que cresceu neste país e que fez da conta dourada um espetáculo como outro qualquer. Portanto, é desta forma que me sinto. É claro que esta minha posição, dentro do meu partido, há mais alguns como eu, mas não há muita gente a pensar assim, portanto, às vezes temos que andar às turmas lá dentro relativamente a estas posições. Olha, chegamos ao fim. Diga, João, rápido. Não se percebeu muito bem o que disseste no final, mas foi mais ou menos o que eu disse. Os gajos do PSD que lhe cortaram o pio. Foi o Bruno. Temos de terminar o programa, vamos mesmo terminar o programa, já passamos da hora. Quero agradecer a vossa participação, mais uma vez marcamos encontro para 2 a 8 dias. Boa tarde, boa semana. Boa tarde.